Vinícius Pacheco chega agora aqui no Pix News para falar sobre os estaduais. No Campeonato Catarinense, Avaí perdeu em casa para o Figueira. Não é isso, Vini? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Pix News. Pois é, no Clássico da Capital, quem levou a melhor foi o Figueirense e olha só, jogando desde o início do jogo com 1 a menos. Vamos conferir como é que foi o Clássico aí na Capital Catarinense. O jogo iniciou aí, ó, já forte, né? O Kaique chegou aí com os braços abertos e foi, obviamente, expulso com auxílio também do VAR, né? O árbitro recorreu ao árbitro de vídeo e expulsou. Mas mesmo com 1 a menos, o Figueirense que fez o gol da vitória, o único gol do jogo, foi marcado por ele. Gabriel Santiago fez o único gol da partida. Ainda no Catarinense, tivemos também Joinville e Brusque. Lá, o Jack, jogando em casa, ficou no empate com o quadricolor. Vamos conferir agora aí, ó, o Breno Santos, de longe, lá da rua, fez o primeiro gol da partida. E ele, Robson, chegou ali de voadeira na bola, após um chuveirinho para dentro da área. Ficou tudo igual, 1 a 1 entre o Jack e o Brusque. Tivemos também Hercílio Luz perdendo em casa, ali em Tubarão. Já no finalzinho do jogo, ele, Patrick, vai receber a bola aí, ó, de trivela, o passe. Chegou já no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, Hercílio Luz perdeu em casa. Já o Marcílio Dias e Caravaggio jogando lá na casa do Marcílio Dias, ficou também tudo igual, 1 a 1. Quem fez o primeiro gol da partida foi ele, Giovani, partindo para cima da defesa, jogou lá no cantinho sem chances para o goleiro. Já o Caravaggio fez de pênalti com o Henrique. Fez o único gol do Caravaggio na partida, Caravaggio que até esse momento não venceu no Campeonato Catarinense também. Outro jogo do Catarinense ficou 1 a 1. Já quem venceu em casa foi o Concórdia, venceu a Chapecoense. Vamos ver como é que foi? O Péricles vai fazer o primeiro gol do Concórdia. Esse lindo chute, recebeu 2 toques, né? Recebe e chuta. Depois vem com Wesley, também muita habilidade, também no cantinho, chute rasteiro, sem chance para o goleiro. E a Chapecoense vai diminuir com o artilheiro da Chape neste campeonato, o Mário Sérgio. Já o Criciúma jogou bem, mas não conseguiu vencer lá o time carvoeiro jogando em Criciúma. Vamos conferir? O Criciúma abriu o placar com o Felipe Mateus, pegando esse chute na veia. E depois, Natanael vai empatar a partida, cabeceando muito bem, cabeceando para baixo, aquele gol de artilheiro. Ele que, na verdade, é volante, mas foi lá cabecear e fazer o gol de centroavante, como se fala. Então, a gente vai mostrar rapidinho como é que ficou a tabela. E aí você pode conferir aí, ó. O Avaí, então, perdeu de 1 a 0 para o Figueirense. Hercílio Luz perdendo em casa para o Santa Catarina. Concórdia venceu em casa por 2 a 1 a Chapecoense. Joinville ficou no empate 1 a 1 com o Brusque. Marcílio Dias 1 a 1 com o Caravaggio. E o Criciúma empatando também com o Barra. Agora vamos de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. A dupla Grenal venceu, fez o seu trabalho de casa. Vamos começar falando então do Internacional. 2 vezes ele, Borré. Aí o pênalti marcado, teve uma carga nas costas aí do Borré. Ele sofreu o pênalti, ele mesmo foi bater e bateu muito bem. Bola para um lado, goleiro para o outro. Aquele gol de segurança, chute de segurança, pênalti de segurança, bateu muito bem. Depois no contra-ataque matador, ele fez a finta, o goleirão estava lá no meio da rua, sabe-se lá por quê, e fez aí 2 a 0 para o Internacional. Já o Grêmio venceu e venceu com um placar bem elástico, 4 a 0. Vamos conferir? Começou com ele, que tem um nome difícil, tá? O Bright White. Martin Bright White fez o primeiro gol do Grêmio. Depois, no contra-ataque, o Christian Pavon vai fazer o segundo gol da partida. Recebeu um belo passe, chute meio mascado, mas o que importa é o gol. Depois, na sequência, teve o Miguel Monsalve, fazendo um belo gol também para o Grêmio, fazendo o terceiro gol da partida. E, novamente, no contra-ataque, ele, Edenilson, fez o último gol do Grêmio, 4 a 0 para o tricolor gaúcho.
Vamos conferir como é que ficou a tabela completa do Gauchão nesse final de semana? Ficou assim: São Luís 1-1 com o São José, Brasil de Pelotas e Guarani ficou tudo igual, 0-0. O Avenida e o Ipiranga também 0-0. O Internacional, como a gente falou, 2-0 no Juventude. Pelotas e Monson, um jogo aí com 2 expulsões, também um jogo bem tumultuado, 2-1 para o Monson. E o Grêmio 4-0 no Caxias. Do Rio Grande do Sul a gente pega o voo e vai lá para o Rio de Janeiro. E a gente vai conferir como é que ficou nesse final de semana o placar no Campeonato Carioca. Lembrando que, pela primeira vez, o Botafogo venceu e o Flamengo venceu a sua segunda. Volta Redonda perdeu para o Flamengo, jogando em casa. Volta Redonda perdeu por 2-0 o Flamengo, jogando muito bem nesse final de semana. Madureira perdeu para o Fluminense, também Madureira jogando em casa. Vasco da Gama venceu por 4-1 a Portuguesa do Rio de Janeiro. O Maricá e o Sampaio Corrêa ficaram no 2-2. E o Botafogo e o Bangu, Botafogo vencendo a sua primeira no campeonato 2-0. Do Rio de Janeiro, a gente vai para São Paulo. Tivemos clássico nesse final de semana. Vamos conferir? A tabela completa ficou assim: Água Santa e Bragantino 3-0 para Água Santa. O Velo Clube venceu o Santos por 2-1. O Mirassol venceu por 2-1 a Portuguesa. São Paulo fez 3-1 no Corinthians, jogando em casa o São Paulo no Morumbi. O Inter de Limeira ficou no 1-1 com a Ponte Preta. Palmeiras perdeu de 2-1 para o Novo Horizontino. O Botafogo de São Paulo perdeu de 1-0 para o São Bernardo e o Guarani venceu de 2-0 do Noroeste. Paramos de falar um pouquinho sobre os campeonatos estaduais e agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado da bola. E vamos começar falando que o Cruzeiro demitiu hoje o Fernando Diniz. A decisão foi tomada após uma reunião na Toca da Raposa. Em 20 jogos disputados, o Diniz teve um aproveitamento de apenas 35%. Foram 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Mais derrotas do que vitórias e até empate. A principal opção da diretoria cruzeirense para substituí-lo é o Renato Portaluppi, muito conhecido da torcida gremista. Em São Paulo, o tricolor acertou a contratação do lateral direito Cedric Soares, de 33 anos. Cedric, que estava sem clube, assinará inicialmente por 3 meses com São Paulo. Se atingir as metas e for aprovado pela comissão técnica, o vínculo poderá ser prorrogado até dezembro deste ano. Cedric, que é português, já disputou uma Copa do Mundo por Portugal em 2018. Atualmente ele já vinha treinando ali no CT da Barra Funda para recuperar o condicionamento físico. Já aproveitou, né? Bom para mim, bom para o São Paulo, já vamos ficar tudo por aqui. O Santos já anunciou logo de cara 2 contratações importantes para o elenco. O atacante Gabriel Veron já está no CT Rei Pelé para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Já o volante Zé Rafael, que vai ser contratado pelo Palmeiras, também foi anunciado. Veron chega por empréstimo e o clube quer colocá-lo à disposição do treinador Pedro Caixinha o mais rápido possível no Campeonato Paulista ainda. Já o Zé Rafael deve demorar um pouquinho mais, pois ele já foi inscrito pelo Palmeiras para disputar o Paulistão. Como a gente sabe ali da regra, se já está inscrito por um clube, não vai poder mais disputar pelo Santos. Então, vai compor o elenco durante o ano. Ótimo também meio-campista ali, o Zé Rafael, para compor o elenco do Santos. André, por enquanto são essas as informações dos esportes, principalmente do futebol brasileiro, e a gente volta no decorrer da semana.